Entendam, minha situação de narradora aqui não é fácil. Afinal, grande parte das pessoas citadas nessa série de vídeos são vivas. Ainda bem e graças a Deus que são vivas. Meu pai, minha mãe, meus tios. E eu nem sei se sou narradora ou intérprete, pois eu só narro o que interpreto das histórias que me contaram. Por exemplo, nos vídeos passados, vimos que meu pai e sua irmã Ailza perderam a mãe aos 2 anos de idade. A Ailza era um bebê de 1 ano de idade. Foi uma morte no parto do seu suposto 3º filho, mas que, na verdade, já era o 6º filho. Esses irmãos mais velhos, meu pai só veio descobrir já aos 16 anos e cavou a história da mãe em cidades de Pernambuco e livros de registro de cemitério. Só por isso, e por outras coisas que vocês verão no vídeo de hoje, a infância dele não foi muito fácil. Nem foi de grandes abundâncias materiais ou mesmo de cuidados. Eu cheguei a dar uma pincelada dessa interpretação, Infância Difícil, no teaser que eu fiz da série Histórias do Meu Pai. Ele viu e me corrigiu. Ele me disse que foi muito amado. Eu fui muito amado. Que bom. Entendeu? Quer dizer, gostavam de mim. Sempre. Que bom. Se não pela própria mãe, que cedo se foi, pelas outras várias pessoas, e foram inúmeras, que lhe criaram, que iam de vizinhos a madrinhas. Que bom que gostavam de você, porque a impressão que me passa é que seu pai não gostava muito. E, olhe, eu não faria essa carga contra ele, de que ele não gostava. Ele era bruto demais e ignorante demais. Principalmente com desobediência, né? E eu era um menino desobediente, né? Se você considerar as décadas de 1940 e 1950 e os lugares humildes em que ele viveu em Recife, a frase que ele me enviou por WhatsApp faz todo sentido. A minha experiência de não ter tido mãe na infância não me distanciava muito dos outros, que tinham mães, mas a dureza de vida que levavam não lhes davam condições de cuidarem de seus filhos. Éramos todos filhos sem mães, mas com muitas mães dos outros, mães de todos. Ou seja, em seu meio, ele não foi muito diferente de ninguém. Era mais um menino brincando, rindo, indo à escola quando dava, com raros brinquedos, mas todos muito amados e usados, tendo medo das broncas e surras do pai, deixado na casa de um, de outro, passando uns tempos aqui, acolá, tudo muito comum em seu meio e em seu tempo. E que ele também foi muito ajudado, e nesse sentido vou mostrar as influências da sua madrasta Letícia e da família dela, sobretudo o pai de Letícia. Era uma madrasta que, por mais que não transbordasse amor por ele, até o quisesse longe por vezes, teve seu papel crucial de mãe substituta, o início da escolaridade do meu pai. Eu escuto as histórias dele e penso, antes meu pai com Letícia do que com o próprio pai. Eu, que quando criança ouvia as histórias de Letícia e a imaginava como a pior das madrastas, hoje compreendo o que ela estava vivendo, o que ela estava passando, e sei até valorizar os momentos cruciais que ela esteve ao lado do meu pai. Meu pai foi seu primeiro filho, seu filho mais velho, o que ela herdou da finada Mara. Mas a história de Letícia vai ficar para um próximo vídeo, porque ressuscita a história de Pedro que mandou matar o irmão por questões de terra, vocês lembram? É novela em sua mais pura essência e merece um vídeo próprio. Agora vamos focar na infância do meu pai e começar a atinar para um fato. Se sua história de vida não lhe diferenciava das outras crianças com as quais convivia nos bairros humildes de Recife, algo sim o destacava: a inteligência. Sobretudo uma inteligência matemática, que ele vai gradativamente usar para mudar de vida. E eu prometo aqui um capítulo que ainda vai se chamar A Matemática Salva. Agora, para vocês entenderem essa história toda,
precisam lembrar da primeira mulher de Augusto, Clotilde, aquela que ele roubou do marido. Aquela que tinha 8 filhas e que, com Augusto, teve a 9ª filha, chamada Alderita. Clotilde se separou de Augusto, não sei porquê, mas poderia citar aqui 1000 motivos se eu quisesse. Será que ela voltou para o ex-marido? Não sei. Só sei que Augusto depois roubou a Mara do marido, a mãe do meu pai. A Mara já tinha 3 filhos e não levou nenhum deles consigo. Alguém aqui nos comentários chegou a me perguntar se Clotilde também abandonou as 8 filhas com o ex-marido quando fugiu com Augusto. Papai não sabe ao certo porque ainda não era nascido, mas parece que não. Ao menos algumas ela levou consigo. Devem ser lembranças que Augusto lhe falava das crianças em casa. No entanto, quando foi embora da vida de Augusto, parece que só Alderita ficou com o pai. Ou então, Alderita tinha bastante contato com ele. Vocês vão entender por quê pela história que meu pai vai contar agora. Mas aqui pensando, talvez ela tenha ficado com Augusto só após a morte da mãe, Clotilde. Sim, morte. Não se esqueçam que Clotilde e Amara morreram no mesmo dia e foram enterradas no mesmo dia. Vocês lembram? Isso está no capítulo anterior. Papai um dia teve que sair de casa e deixou a Alderita tomando conta de mim, eu já com 2 anos de idade, e a Ilza de 1 para 2 aí, preço. Então a Alderita, numa saída que papai teve, porque papai tinha que sair para trabalhar, para fazer não sei o quê, para ir buscar não sei o quê, Ele deixou a menina de 10 anos tomando conta das crianças, tá? 2 anos. Aí, quando o papai volta, eu não sei se isso foi só uma vez que aconteceu dele deixar tomando conta. Talvez isso já fosse uma coisa contínua. Eu imagino que fosse uma coisa contínua, embora ele não conte com esses detalhes. Mas ele conta que neste tal fatídico dia, alguém foi lá no quartel, ou sei lá onde ele estava, e dizendo assim: olha, volta lá para a tua casa, que a casa está toda fechada e tem uns gritos de umas crianças por dentro da casa e ninguém consegue abrir a casa e não tem ninguém aí. Papai saiu feito um doido. Papai saiu feito um doido. Quando chegou em casa, essas coisas não eram próximas, quando chegou em casa, ele disse que já estava um silêncio danado. Ele disse: pronto, os meninos morreram. Aí diz que quando abre a casa, quando ele entra, né? Alderita tinha desaparecido. Depois ele soube que parentes dela tinham vindo cantá-la para que ela fugisse daquele horror que ele estava fazendo ela de empregado para cuidar da irmã, e deram oportunidade de que ela viesse para o Rio de Janeiro, seria uma coisa assim. O papai disse que quando se abre a casa, diz que o chão era mijo só e cocô. Diz que eu estava dormindo no cocô no chão, chão. Tadinho. E a Alderita não, A Ilza. A irmã estava num berço também deitada, dormindo, estavam cansados de chorarem. Aí tudo uma meleca. Tadinhos. Pequena danada, mas disse que veio 31 vizinhas cuidar de tudo, que num átimo de tempo arrumaram tudo, ajeitaram tudo. Deram água para vocês beberem, tadinhos? Arrumaram tudo. Ele disse: olha, eu botei a mão na cabeça assim, sem saber o que fazer. Aí, entendeu? Aí vieram aquele bando de gente e disse que arrumaram tudo. Porque é criança, né? Aí, enfim, isso é o que ele conta. Aí ele ficou tendo que tomar conta das crianças e tendo que sair para trabalhar. Ele disse: meu Deus do céu. Eu me recordo também que foram inúmeras, isso aí eu já lembro, foram inúmeras as casas de vizinhos que ele deixou-me enquanto ele ia trabalhar. E quando ele voltava, ele dava para essa vizinha, essa ou a outra ou outra. Eu fui criado assim por um e por outro, como se fosse batata. Mas todas as pessoas gostavam de mim, apesar de eu ser endiabrado, certo? Mas gostavam de mim. Então, não é difícil. É igual a Daniel. Não é difícil deixar-me com quem quer que seja. As pessoas só não se candidatavam,
Mas Aí já é demais, né? Dona Francisca só pode ficar com esse menino. Olha, se ele fizer qualquer coisa de errado, pode meter a peia nele, da surra. Pode meter a peia nele, que ele apanha da senhora, e quando eu chegar, se houver essa senhora me disser que ele fez qualquer coisa errada, ele leva a segunda surra comigo. A segunda pisa, porque lá não se chama surra. A pisa, chama-se pisa. Ele leva a segunda pisa comigo. Eu tenho medo danado, né, que eu ia levar duas pisas, imagina. Mas eu não deixava de ser danado. Eu me recordo bem que não era boa coisa. E aí ela morre, e eu lembro de uma história que você me contava, que você falou, você não tem lembrança dela, porque você só tinha 2 anos e 3 meses, né? Mais ou menos, 2 anos e 3 meses. Mas você me fala que tem lembrança, antes da sua madrasta, antes da Letícia, você falou que tem lembrança de uma moça que foi morar na sua casa, ela e mais a mãe e mais algumas mulheres, eu acho. A família inteira dela. Uhum. Ela chama Luizinha, como Luizinha. nós. Luísa. Uhum. E eu, quando me dei conta, quer dizer, quando a pouca lembrança que eu tenho disso, ela já estava naquela tal semi-casa, né? Aquela casa loft, sabe, que não tinha as paredes laterais, ela não tinha, mas tinha só o paredão, quer dizer, o muro frontal com os dois ferro. Lá dentro não tinha divisão de cômodos dentro da casa, né? A casa, olha, eu me recordo assim vagamente que aquela casa tinha um cômodo grande que talvez fosse servir de, no caso, um armazém. Papai talvez tivesse em mente abrir um armazém, porque este cômodo era um cômodo grande e tinha 3 portas para a frente da casa. Portas, e que bairro é esse? É o tal do Córrego ou é Casa Amarela? É grande. Córrego, como é que é? Córrego José Grande. Tá. Esse é um subbairro de Casa Amarela. Ela é muito grande e tem um trecho de Casa Amarela, uma porção deste bairro grande, que tem inúmeros córregos. Ainda hoje chamam-se córregos, alguns deles. Outros já ficaram mais chiques, né? Já tem o nome de uma pessoa, o nome de outra. Mas era Córrego José Grande, outro era Córrego do Euclides, que é o nome de uma pessoa também. Outro tinha o nome de Linha do Tiro. Mas eu não sei se quer dizer tiro, mas era Linha do Tiro, Córrego do Euclides, Córrego José Grande, tinha um Alto José do Pinho. Tudo isso são subporções de Casa Amarela, que era um bairro gigantesco. Era não, continua sendo, saiba. E aí me diz uma coisa, você sabe em que ano que seu pai casou com Letícia? Sei, no ano de 1952. Então deixa eu fazer os cálculos aqui, 1952. Letícia. Ele tinha 5 para 6 anos. 5 para 6 anos. Ou seja, Luizinha, a sua mãe morreu quando você tinha 2 anos e 3 meses. Luizinha deve ter chegado na sua casa quando você tinha 3 anos, 4 anos, não sei. Ela e a família inteira dela que não tinham onde morar, né? Papai contava, eu me recordo isso, assim, fragmentos de coisa que ele contava que eu cheguei a gravar. Papai contava, quer dizer, nesses fragmentos tem alguns pedaços que são de ilações minhas. Claro, Entendeu? Papai contava que eles ajudaram a construir esta tal semicasa, ou protocasa. Então ela ajudou a construir. Foi, quer dizer... Porque ele escorraçou ela de lá. Pois é, quer dizer, que coisa, né? Mas por que ele escorraçou? Porque ele estava namorando Letícia, e estava prestes a casar, e tinha que trazer, então ele não queria nem sequer que ela viesse a saber que tinha uma mulher dentro daquela casa. Porque Letícia morava em Campina Grande. Campina Grande é uma cidade do estado vizinho da Paraíba, tá certo? Ela já chegou casada, eu lembro que você falou. Casada, Por fragmentos, eu me recordo ele ter dito que a família da Luizinha ajudou a construir essa casa, essa semicasa, essa protocasa. E aí eu me recordo que desta família tinha... Mas morava na casa também. Sim, a família toda. Morava a Luizinha com o papai,
Luizinha e papai moravam numa espécie, assim, digamos, de um mezanino feito de madeira neste cômodo maior da casa. No cômodo que estava construído, não tinha ainda pintado, coisa Ou e tal. seja, ela era a mulher dele. Era a mulher dele, claro. Então, ele fez assim quer dizer, o carpinteiro deve ter feito, porque eu não me recordo de ter visto ninguém fazendo isso. Eu só me recordo dessa coisa já feita. E tinha uma escada para chegar até o alto, onde esse pezanino, onde a cama do casal, quer dizer, Luizinha e Augusto, ficava. E, às vezes, Luizinha me levava para dormir junto com eles dois, entendeu? Às vezes. Então, esse mezanino eu me recordo bem. Eu não me recordo se papai não desfez esse mezanino para trazer Letícia. Não me recordo disso aí, eu não sei, não, eu olho e não vejo isso. Mas eu me recordo do mezanino feito com papai e Luizinha dormindo lá. E de Ou uma seja, vez quando Letícia chegou na sua casa, você era uma criança mais ou menos na idade do Daniel agora, 6 anos. eu acho que eu tinha até 5 para 6, quer dizer, não porque 6 Um anos. pouco antes. Então, papai, quando foi casar-se com Letícia, em junho de 1952, ele antes tratou de, 1 ou 2 semanas antes, expulsar a Luizinha com toda a sua família da casa. Então, ele conseguiu expulsar e que fossem para muito bem longe. Ele conseguiu isto. E aí me deixou na casa de um vizinho qualquer, eu sempre ficava na casa de um vizinho ou outro, e foi casar-se. Né? Casou-se e trouxe Letícia para morar no loft do córrego. Tá? Aí papai expulsou essa família toda, foi para Campina Grande, casou e veio para cá, para Recife, para a Casa Amarela, para o córrego. Né? Veio com ela, Letícia e Dona Filó. Eu me recordo muito bem que dormiram lá, né? Eu dormi numa cama do lado de fora, quer dizer, no loft, na parte que não tinha parede. E quando pela manhã, aquela porta daquele cômodo grande, da sala, quarto, sei lá como é que chama-se aquilo, ela saiu daquele cômodo, ela passou com um robe de chambre verde, muito, muito bonito, né? E eu fiquei deslumbrado, né, com a visão. Eu nunca tinha visto uma mulher bonita, porque ela era bonita, né? Mas vestida com robe de chambre, parecia uma princesa, para mim parecia uma, sei lá. Muito bem, então, Dona Filó, mexeriqueira como era, ela logo tratou de se enturmar com os vizinhos de um lado e do outro, e não demorou muito para que ela descobrisse que papai, enquanto noivava em Campina Grande, mantinha a Amásia naquela casa para a qual ele a trouxe. Então, ela contou isso para a Letícia ficou horrorizada, ficou realmente tomada de um verdadeiro ódio, né? E Dona Filó, por seu turno, resolveu ir-se embora de volta para Campina Grande, que disse que ali ela não ficaria de jeito nenhum. Então ela foi, e Letícia ficou sozinha, o ódio dela aumentou mais ainda, porque ela perdeu a dama de companhia dela, e a partir de então ela passou a fazer uma verdadeira guerra com o meu pai, porque ela começou a acender nela um ciúme da minha mãe, embora minha mãe já tivesse morrido, mas eu e também a minha irmã éramos a representação concreta de um amor que o papai havia tido, e foi sobre isso que ela despejou o ciúme dela, Letícia. E exigiu, portanto, que nós fôssemos retirados daquela casa e que fôssemos colocados em algum outro lugar. O papai disse que não sabia como fazer isso, não tinha como. Letícia, então, começou a mexer os pauzinhos dela, pedindo ao pai dela, Alfredo, para que, com as amizades dele, né, me conseguisse tirar-nos dali, a mim e a Ilza, e colocasse em algum lugar, de tal sorte que ela não visse a nós dois, porque nós éramos a representação daquilo que ela estava morta de ciúmes.
despertado por aquele negócio da descoberta. Muito bem. Mas tudo isso demorou 1 mês, ou 2, ou 3, sei lá. Eu fui nesse período que ela me colocou na... O melhor é o comentário de mamãe lá atrás. Grande pessoa! Mas nesse período ela procurou saber de mim se eu estudava em alguma escola. Eu disse que não. Aí mostrei para ela que eu sabia os números. Ela disse, e lê? Eu não sei. Sabe as letras? Também não. Né? Ao mesmo tempo que ela, Letícia, ensinava-me em casa, a Letícia ensinava-me as letras na carta de ABC. Né? Quer dizer, durante esse período, ao mesmo tempo que ela ensinava-me as letras, Costal ficava fazendo pressão junto a papai para que, e também junto ao pai dela, para que arrumasse um jeito de nos colocar para fora dali. Até que parece que Alfredo consegue, não é? E então nós dois somos levados para o Colégio da Jaqueira. A Jaqueira é um bairro de classe média, né? Que fica às margens do rio Capibaribe, né? Não, ainda antes de chegar no centro da cidade. Né? E esse colégio era um colégio grande, colégio de freira, onde também davam aulas padres, né? E tinha uma seção masculina e uma seção feminina separada, muito bem separada, por muro de alto e tal. E assim era. Então, ficava eu nos bancos bem grandes, uns bancos bem longos, onde sentavam-se dezenas e dezenas de meninos, né? E tinha que ficar quietos naqueles bancos. Quando era a hora das aulas, nós éramos chamados, né? Cada um era chamado para ocupar algumas salas, né? E as meninas, eu não sei como é que era feito. E você falou que te acordavam bem cedo, umas 6 horas da manhã, não era? Não, a todos os meninos eram acordados numa certa hora, sei lá, digamos 5 ou 6 horas da manhã, direto para tomar banho frio, né? Nós tomávamos um banho frio, depois enxugávamos rapidamente, nos secávamos e éramos levados para um lugar onde tinha o café com pão. Depois do café com pão, havia um intervalozinho pequeno e nós éramos levados para as salas onde íamos aprender alguma coisa, né? Dependendo do nível de cada um. Nós éramos reunidos em grupos dependendo do nível de cada um. E ficamos, eu acho que fiquei nesse colégio, sei lá, 2 meses ou 3 também, não sei avaliar, mas não foi muito tempo, não. Era permitido a visita dos pais desses alunos e das alunas, né? Obviamente separadamente como era, uma vez a cada mês, no dia de domingo. Né? E papai, obviamente, não era muito frequentador, nem sempre vinha, né? E uma vez ou outra, no domingo, ele vinha. Né? Eu acho que ele veio 1 vez ou 2. Você falou que era 1 vez por mês, e no primeiro domingo, né, depois de 1 mês, você sozinho lá, ele não foi, não é isso? Você ficou esperando, ele não foi, né? Isso, ele não foi. Mas houve um outro domingo que ele foi. E levou uma lata de doce, desse doce redondo assim, a goiabada, sabe? Cascão, aquela coisa ali. E você falou que nesse segundo domingo, quando ele foi, ainda chegou atrasado, né? Ainda chegou atrasado, tal. E aí ficou o tempo que era para ficar. Depois, não sei se ele foi, eu não me recordo se ele foi para o outro lado, tendo que sair e depois andar para ver a Ilza, né? Para ver a Ilza. Não sei se chegou a dar tempo. E você falou com ele que você não estava gostando, que você queria ir embora? Falei desde a primeira vez que ele foi lá, que eu consegui que ele fosse, né? Eu falei com ele que aquele era um horror, que eu estava com muitas saudades de casa, que eu chorava durante a noite, que eu tinha medo. O dormitório imenso, uma quantidade de camas que não acabava mais, e aquela coisa bem grande, bem alta, que eu tinha medo, né, com sombras que se moviam assim, eu ficava muito amedrontado. Aquela é uma coisa que me deixava... Eu era completamente estranho àquele lugar. Eu não era o único menino a sofrer e a chorar, não, mas eu confesso que chorava e ficava preocupado, morrendo de medo. Mas, enfim, eu só sei que acho que quando foi no segundo domingo em que ele foi lá... Você falou que foi no
Que foi no terceiro domingo que você fugiu, né? Exatamente. Aí eu aproveitei. No primeiro, quer dizer, no terceiro mês, né? No primeiro domingo ele não foi te ver, no segundo ele foi, no terceiro ele não foi e você fugiu, não foi isso? Conta aí. Foi. Aí foi nesse, eu acho que foi no terceiro domingo, no terceiro mês, no primeiro domingo do terceiro mês, quando ele foi lá pela segunda vez, porque no primeiro domingo ele não foi. Aí, enquanto ele saía, acho, para ir para o outro lado, onde ficava a Ilza, né? Aí eu aproveitei, né? Muita gente para lá e para cá, etc. E tal, o portão estava aberto. Aí eu de fininho fui saindo, né? Como sem querer nada, etc. Tal. Aí só sei que eu ganhei a estrada e tinha mais ou menos uma intuição de para onde é que ficava a minha casa, lá no córrego, embora fosse muito longe, né? Eu andei algumas horas e cheguei, acho que no começo da noite lá em casa, eu consegui chegar. Felizmente, papai não estava em casa e talvez não tivesse sido alcançado por alguma notícia de que o colégio teria dado falta de mim, não sei, acho que não, né? Porque não existia um meio de comunicação, né? Como, não é como hoje. E eu acho que eu cheguei em casa ainda sem ele ter chegado. E aí eu bati no portão, na porta, disse para a Letícia: sou eu, Ayrton. Ela estranhou, abriu. Disse: o que você está fazendo aqui, menino? Aí eu expliquei que eu estava chorando, comecei a chorar, dizendo que tinha fugido do colégio, que eu não queria voltar para aquele ali, que eu estava. E ela disse: eu não vou querer você aqui, não. Que mandou? Que coisa! Mas agora não dá para você voltar, fique aqui, vá para ali dormir ali. Aí, e fique quieto para quando seu pai chegar, ele não veja você. Ou seja, ela começou a ter um certo desvelo para comigo, né? E pela manhã, eu acho que quando ele chegou, ela deve ter conversado com ele, ela devia estar dormindo, e ela deve ter dito para ele que, olha, esse menino aqui até que pode ficar aqui, o menino pode, a menina aqui não. Acho que a menina talvez lembrasse mais o ciúme dela. E então eu fiquei em casa. Papai ameaçou-me de levar de volta, e disse que ia dar uma surra em mim bem grande, etc, etc. Mas acho que não deu surra, não me recordo de surra nenhuma. E talvez um acordo entre, sei lá, uma conversa qualquer, e eu fui ficando na casa. Foi aí que ela conseguiu o negócio do colégio, né? E lá no colégio não, da escolinha, daquela senhora. Onde é que tem uma escola por aqui? Ela procurou saber, não foi difícil saber que, dando uma certa volta, numa certa subidinha, havia essa escola da dona Albertina, que na sua casa, pobre também, tinha um salãozinho um pouco maior, onde ela tinha vários bancos, e naqueles bancos sentavam-se alunos que ela achava que era da primeira, segunda, terceira, quarta série, né? E eu sentei-me junto de um bocado de alunos num desses bancos e comecei a assistir às aulas dela. Ela dava aula de um por um, atendendo às necessidades pessoais de cada um deles. Percebendo que eu sabia os números, né? Eu sabia fazer uma continha boba, ela me utilizou para que eu ajudasse a ela no ensino dos outros meninos, das outras meninas. Né? Ela continuou sendo a pessoa que estava instruindo-me a aprender as letras, as sílabas, e depois a junção das sílabas para formar pequenas frases, como o boi está na linha, veja o boi lá. Essas coisas bem pequenas, com poucas sílabas. Isso me levou tempo, eu era muito burrinho para isso. E eu tive dificuldade imensa para poder aprender isso. Mas fui aprendendo pouco a pouco. Também nesse período, foi o período em que ela também fez muita pressão para mudar-se daquele lugar. Porque aquele lugar foi o lugar onde ele manteve a amante dele, enquanto noivava com ela, enfim, aquilo tudo ali. E você falou que você fugiu lá do Colégio da Jaqueira, esse internato, mas que a Ilza, coitadinha, passou 7 anos lá, né? Ela ficou lá. Ela não fez e que quem visitava a Ilza um domingo por mês era você. Terminou sendo eu.
quem visitava a Ilza a partir de um certo tempo, que eu não me recordo quanto, quem começou a visitar a Ilza fui eu, porque o papai não ia, entendeu? Mas eu não sei, acho que não foi. Houve uma demora, talvez, de 1 ano ou 2 para que começasse eu, porque ela passou 7 anos neste colégio, da Jaqueira. E que, aparentemente, foi muito bom para ela, porque ela aprendeu várias coisas, ela aprendeu a fazer crochê, quer dizer, um bordado de cruz, uma coisa assim, que ela aprendeu lá. Ela falava de que participou de peças de teatro, ou seja, eu não sei se com as meninas havia um cuidado maior, ou as freiras tinham mais jeito de cuidar com meninas do que nós com meninos, né? E botavam lá um menzarrão, né? Que fazia medo a nós, e fazia com que nós ficássemos naquele. Nós ficávamos, quando nós não estávamos em aula, ficávamos num banco gigantesco, um banco desse que não tem espaldar nenhum, aquele monte de meninos, tudo sentado um ao lado do outro, sem poder fazer barulho, sem conversar nem nada, um horror, um verdadeiro horror. Eu acredito que com as meninas a coisa fosse menos ruim. Não vou dizer que era boa, não acredito que fosse, não, mas que era menos ruim, creio, não sei, imagina. Eu só vinha a ver a Ilza, né, 7 anos depois, né, quando ela foi trazida, já não mais para a Casa do Córrego, porque quando ela foi trazida, nós não estávamos mais morando na Casa do Córrego. Aí Por sinal, você falou que ela passou de um internato para o outro. Foi 7 anos em um e depois 7 anos em outro. 7 anos e foi trazida por um grupo de freiras, 2 ou 3 freiras, que vieram num táxi, sei lá eu como é que foi, e foi entregue lá em casa, e quase que... Eu só não vi eles assinando papéis, mas ela estava entregando, estamos devolvendo a sua filha, porque esse é o período máximo, é uma coisa assim que conversaram lá. Né? E ficou lá a Ilza, né, lá em casa. Letícia, nada de querer ela ali, voltou a carga contra ela, disse que com ela não, com ela não, com ela não. Aí papai, com algum tempo depois, que eu não sei precisar quanto tempo foi, que papai conseguiu colocar a Ilza em um outro colégio, um colégio internato também, na cidade de Igaraçu, uma cidade que fica a uma certa distância do Recife, fica depois de Olinda, de Paulista, enfim, é um colégio bastante afastado da cidade. E este colégio não era um colégio que tinha as mesmas condições materiais que aquele colégio da Jaqueira anterior. Era um colégio bem mais pobre, né? E as meninas, geralmente era um colégio de meninas, eu acho, e os pais que podiam pagar, as filhas tinham uma vida um pouco melhor neste colégio de Igaraçu. Os pais que não podiam pagar, que era o caso da minha irmã, e que os pais não só não podiam pagar, como não fazia visita nenhuma, né? No da Jaqueira tinha esse negócio de poder fazer uma visita a cada mês. Nesse de Igaraçu, até pela distância, não tinha visita alguma. Eu não me recordo de que se tenha feito qualquer visita a ela. Se ele não visitava ela no colégio que ficava perto de casa, imagina o outro. O colégio que ficava numa cidade, umas 2 ou 3 cidades depois, essa cidade. Ela ficou também lá quase mais outros 7 anos, ou seja, passou 14 anos. Ela era abandonada nos colégios, nos internatos, né? Esse segundo colégio era um verdadeiro abandono. E, segundo a Ilza contava lá em casa, contava para mim, depois que ela voltou desse segundo colégio, ela e algumas outras meninas que os pais tinham o mesmo comportamento, não tinha dinheiro, não pagava, não visitava nem nada, elas ficaram transformadas em empregadas do colégio. Tinham que buscar água longe, trazer água, lavar louça, fazer aquilo tudo, né? As outras meninas que os pais pagavam e visitavam tinham uma vida melhor, e essas outras, como a Ilza, tinham uma vida ruim.
tinha uma vida de empregado, de trabalho constante, etc. Então, esse é o quadro a respeito de colégios que a Ilza ficou, né? Eu não, eu quando logo que Letícia consegue, depois de muitas brigas intermináveis e tal, já tinha começado a nascer os filhos dela, né? Já estava com um ou dois filhos, eu acho que Verônica já tinha nascido e Augusto também, Augustinho, que tinha nascido também, consegue, através da pressão constante que fazia para que nós nos mudássemos daquele lugar, nós fomos, então, que segundo eu me lembro, nós fomos morar na rua Frederico, no bairro da Encruzilhada, que era um bairro bem melhor, era um bairro, né? Não era um córrego, era um bairro de classe média também, numa casa que tinha um longo quintal, né? Ao fundo do qual havia um gigantesco pé de cajá miúdo, gostoso, né? Muito longo. Deste imenso quintal, papai veio a fazer um canavial, né? E que me obrigava a ter que tirar as palhas secas da cana, que me cortavam as mãos, né? Uma loucura. Mas foi aí nesse bairro da Encruzilhada que Letícia foi até um grupo escolar, e já não era uma escolinha, era um grupo escolar formalizado, chamado Grupo Escolar Maciel Pinheiro, né? Que ficava assim a uns 4 ou 5 quarteirões do lugar onde nós morávamos, na rua que eu disse antes. Então, ela conseguiu fazer com que eu ficasse inscrito, né, nesse colégio, e eu tinha aulas durante uma parte do dia, eu acho que era pela manhã, que eu ia, sei lá, de 8 horas, tinha que entrar e sair ao meio-dia, mais ou menos assim. Era um colégio onde a gente tinha farda, uma fardinha, tinha uma gravatinha que tinha a quantidade de listrazinhas assim, costuradas, dependendo da série. A primeira série tinha uma listinha branca na gravatinha azul. E eu cheguei já lá, fui aceito como já estando na terceira série. Então, a minha gravatinha já tinha 3 listinhas brancas, né? Eu acho que eu fiquei 2 anos lá. Tem uma foto bonitinha sua com essa gravatinha. Era nesse colégio, então, né, da Maciel Pinheiro. Colégio Grupo Escolar Maciel Pinheiro. Você pode até ver que deve ter MP Maciel Pinheiro. Talvez é um anagrama, não sei como é que se chama isso. Então, foi muito bom esse colégio aí. Quer dizer, pela primeira vez eu estava num colégio formal, onde eu tinha matérias, eu sabia que eu tinha que estudar geografia, depois tinha história, português, vocês tinham as aulas separadas, tinha professores e professoras que nos ensinavam cada matéria, cada aluno tinha que ter os seus livros, para cada matéria tinha um mesmo livro para todos os alunos, claro. E isso tinha que ser comprado no começo de cada ano. Como não havia dinheiro para isso, não sei como é que Letícia se virou junto com outras pessoas mais e arrumou gente que ela conhecia, cujos filhos já tinham passado por essas séries e podiam emprestar ou dar ou doar esses livros dessas matérias. Eu me recordo que eu fui a umas 2 ou 3 casas, acho que foram 2, onde eu peguei livros, né, de história, geografia, matemática, português, etc. E eu consegui esses livros, e com esses livros eu assistia às aulas, né, trazia lições para fazer em casa, assim, um colégio formalizado, normal, já de uma classe média, né? Foi muito bom esse colégio, eu aprendi muita coisa, quer dizer, eu dei sequência ao aprendizado que eu havia começado com Letícia em casa, né? Eu tive sequência aquilo ali, tanto é que para que eles determinassem que série que eu seria inscrito logo ao chegar, eu fui para a terceira série graças
ao muito que Letícia já havia conseguido ensinar em casa a mim, né? Então, eu acho que entrei na terceira série. E fiz lá a terceira e a quarta série lá. E esse Maciel Pinheiro, esse colégio, o pai dela também teve influência para você conseguir vaga lá e desconto ou gratuidade? Eu não sei dizer, porque, veja só, as conversas que Letícia tinha com o pai ou com outros irmãos ou irmãs que tinham alguma influência aqui e acolá, eu não tinha condições de estar sabendo, estar acompanhando, estar ouvindo, ou mesmo entendendo o que é que estavam. Mas certamente ela fez esforços para que eu tivesse uma continuidade escolar. Foi graças a ela que eu consegui isso, né? E já no final dessa última série, que era, no caso do primário, que naquela época as 4 primeiras séries era chamado o curso assim, era no caso era o primário. Depois tinha mais 4 séries de ginasial, era ginasial, primeira série, segunda, terceira e quarta. Ao todo eram 8 séries, que deve ser mais ou menos o equivalente ao fundamental hoje, que é um curso só, com 8 séries ou 9 hoje em dia, né? Mas lá naquela época era 8. Uhum. O ginasial eu não fiz neste colégio, não, porque aí papai me havia posto num ginásio de cultura física para que eu tomasse conta. Lá o dono do ginásio disse que para eu varrer, limpar, tinha uns banhos turcos para eu limpar, etc. E eu fazia o trabalho nesse ginásio de cultura física, que ficava no centro da cidade mesmo, eu acho que era na Rua Nova, e a casa onde esse dono desse ginásio morava ficava mais ou menos uns 2 ou 3 quilômetros no bairro Dom Bosco, né? E eu ia a pé até a casa dele, porque aí na casa dele a mãe dele me deu um quartinho que tinha lá para que eu dormisse lá. E a mãe dele foi muito bondosa comigo, porque conseguiu que eu, ao estar terminando o ginasial, Ayrton, não, ao estar terminando o primário, eu fizesse o chamado curso de admissão, o concurso de admissão. Você devia ter uns 9, 10, 11 anos aí, né? Que era para poder ingressar no ciclo ginasial, nos 4 anos seguintes. Então, foi essa senhora... Que é o primeiro ano, segundo ano e terceiro ano do ensino médio, não é isso? Não é médio, não. Equivale a, mais ou menos, às 4 últimas séries do fundamental de hoje. O fundamental de hoje tem 8, não é? Então, tá. Os 4 últimos eram chamados de ginasial naquela época. Entendi. É como se fosse a quinta série, a sexta série, a sétima série e a oitava série. Hoje em dia é o 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano. Era isso, tá? É isso. Então você devia estar realmente, você ia entrar aí, então você devia ter 10, 11 anos quando você foi para casa desse cara. Eu estava na parte do ginasial, eu cheguei a contar, eu chegava a ter de 10 a 13 matérias. Até canto orfeônico nós participávamos, nós tínhamos. Por isso tudo. E qual era o colégio? Ainda era o Maciel Pinheiro? Era o Colégio Padre Félix. Ah, era o Padre Félix. Como é que foi que você entrou no Padre Félix? Com qual idade? Como é que foi isso? Dessa forma, esta senhora, que era a mãe do dono desse ginásio de cultura física, do qual eu ia limpar, etc. Depois voltava para dormir na casa dela, no quartinho que ela deixou para mim, que ela arrumou para mim, ela própria se encarregou de ir no colégio. Acho que foi ela, sei lá, posso estar fazendo confusão. Acho que foi ela que conseguiu que eu fizesse um pequeno curso no caso, admissão ao ginásio. Acho que o nome é esse, concurso de admissão ao ginásio, para passar
das 4 séries iniciais para as 4 séries seguintes, tinha que se fazer, se fosse um outro colégio, como era o caso, tinha que se fazer uma prova, um teste Ou lá. seja, no Maciel Pinheiro, você estudou 2 anos, a terceira série e a quarta série. Não foi a terceira e a quarta. Isso. Eu já fui, exatamente. E aí você foi trabalhar nesse ginásio de cultura física, essa senhora te ajudou, você fez esse curso de admissão, conseguiu entrar no Padre Félix e estudou 4 anos no Padre Félix. No Padre Félix. Aí, eu acho que também neste Padre Félix houve o concurso, concurso quer dizer, houve a influência também do pai de Letícia ou de familiar dela que tinha algum conhecimento com o dono do Colégio Padre Félix. E esse cara disse que se eu passasse naquele exame que eu iria fazer, se eu passasse, fizesse as 4 séries lá, ele não cobraria de mim nada. Ele estaria me dando uma bolsa integral, e eu teria que ter uma certa performance, eu tinha que ter um certo padrão de notas para poder estar ali. Tá certo? Aí eu terminei o segundo ciclo, que é esse ciclo do ginasial ali, e acho que fiz, não tenho muita certeza, acho que fiz o primeiro ano do ensino médio também lá. Mas aí eu já estava com uma idade tal que eu já havia conseguido um emprego de contínuo, de office boy, no escritório da empresa Alton Bezerra de Mello. E depois do Padre Félix, qual foi o outro colégio? Depois do Padre Félix, eu consegui. Aí eu já acho que com a ajuda do pessoal, no caso do partido, eu consegui fazer a minha transferência para fazer as 2 últimas séries anuais do ensino médio no colégio pernambucano, que é o colégio, é como se fosse o Pedro II, era o mais importante colégio, entendeu? É chamado Colégio Estadual de Pernambuco, ele fica ao lado da Assembleia, enfim, é um colégio. Antes da gente ir embora, que já deu meia-noite, eu vou aproveitar esse vídeo daqui. Eu só queria te perguntar uma coisa. Que história foi aquela de que a Ilza um dia quebrou um jarro de água na casa? Foi. Como é que foi isso? A Ilza era uma pessoa, não deve ser, deve continuar sendo, mas era uma pessoa de uma coragem extrema. Eu, no caso, invejava a Ilza, naquela época, dada a coragem que ela tinha de enfrentar papai. Papai batia. Mas isso foi em qual intervalo desses internatos? Que ela passou tantos anos nos internatos? Eu creio, tudo me leva a crer que... Algumas férias de Natal, alguma coisa assim, né? Férias, não existia isso. Não existia isso da pessoa dela em férias vir passar as férias conosco em casa, não. Isso ficava esses 7 anos num colégio e no outro foram 7 anos contínuos. Muito bem, então eu acho que essa coisa se deu ou entre os 2 colégios, no intervalo de tempo que ela ficou lá em casa, no colégio, que nós, por causa de confusões e complicações que foram sendo criadas ao longo dessas muitas mudanças em vários bairros que nós passamos, houve um período em que nós tivemos que regressar para a Casa do Córrego. As condições econômicas estavam tais, Letícia já com 5 filhos, tivemos que regressar para a Casa do Córrego. Não demorou muito tempo lá, não, mas sim, mas voltamos, sim. Era uma danada. Ele mandava buscar a correia para dar uma surra, tanto nela quanto em mim. Eu ia buscar, né? Ele batia em mim, mas ela não ia. E ela dizia, e não só não ia, como dizia, não vou. Quer dizer, eu achava aquilo eu tinha medo da coragem dela. Então, num certo dia que ele estava danado por causa de uma coisa errada que a gente fez, o que ele queria que fizesse, a gente não fez, enfim, alguma coisa assim, ele disse que iria dar uma surra nos 2, né?
dar uma surra nos dois. Ela disse, em mim não dê não, porque se der eu quebro aquele pote. Ele disse, o quê? Como é que é? Você vai ser a primeira a apanhar. Ela disse, se bater em mim eu quebro o pote. E o que era o pote? Que casa era essa? Era de Casa Amarela, do córrego? O pote é uma coisa feita de barro grande, bem grande, tá certo? Tem um formato de um jarro assim, mas muito bem grande, assim, onde se apanhava a água de cacimba com muito jeito para tirar o mínimo de água suja, né? Colocarmos esta água dentro do pote e colocarmos o que papai trazia, eram umas pedras de enxofre. É uma pedra amarela, o enxofre assim grande, aquelas pedras, elas têm a capacidade de puxar todas as sujeiras e bactérias, ela limpa a água, né? Mas a água tem que ficar tranquila, sem nenhuma mexida, sem nada, né? E só se pode ter a água ali com uma... Não sei como é que eu vou te explicar isso. Nós temos um negócio feito no caso era Flandres, Uma concha. uma concha que tinha uns dentes assim, que pegávamos com todo cuidado ali aquela água para não agitar a água e não fazer com que o que estava lá no fundo subisse. Então, tinha que ser com extremo cuidado. Aquele pote era vital para a casa, porque era água com que ia se cozinhar durante o dia, né? E para fazer qualquer coisa, onde fosse preciso, água limpa. Era dali. É uma das coisas mais importantes para uma família pobre que mora naquelas condições. Não tinha água encanada na cozinha? Não vinha água do... Não. Nas casas que nós havíamos morado antes, como eu disse a você, lá na Encruzilhada, tinha, isso aí tinha. Mas na casa do córrego, todas as terras do córrego, o córrego inteiro não tem água encanada. Entendi. Todo mundo tinha cacimba. E se utilizava... Nem na cozinha, nem no banheiro tinha água de torneira. O banheiro, a gente pegava a água lá da coisa e despejava assim de cima. Ele bateu nela, ele bateu, deu a surra nela, ela foi na cara dele, pegou uma pedra, um tijolo lá, e jogou assim bem perto, no meio do pote. Ele disse, vou matá-la. E ela, então, se pirulitou de casa e passou mais de uma semana desaparecida. Depois veio alguém da família, não me recordo quem, veio fazer a embaixada para que ela pudesse voltar, aquele negócio todo, tal. E depois de muita conversaria, ela volta, né? E não leva outra surra, não. Aí que ela voltou feito um cavalo do cão, né? Porque se antes ela tinha feito o negócio e tinha conseguido voltar, a partir dali era preciso pensar duas vezes para dar uma outra surra nela. Em mim, não. Em mim, eu podia ir apanhando. Eu adoro gente doida, eu adoro gente que impõe limites, entendeu? A criança impôs o limite ali, bate em mim para tu ver, o cara pode acordar morto, inclusive o velho. Exatamente, ela disse o que ia fazer. E ele duvidou, aí deu a surra nela, e ela disse, pois agora eu vou quebrar. Ela pegou a pedra e ele ficou ele acompanhando para ver o que ela ia fazer, ela tinha mesmo coragem, mas não teve. Adorei. Não teve outro. Não, eu também. Isso aí marcou-me muito. Né? Eu tinha uma né? E ela é 2 anos mais nova que eu. E teve essa coragem. Cavalo do cão, adorei. Quem primeiro saiu de casa e veio para cá, para o Rio, não fui eu, foi ela. Ela veio 1 ano antes de mim.